Bom, então vamos começar a falar primeiro de Srila Sridhar Pandit. Srilacharya Maharaj diz que, mesmo que não soubermos nada sobre a vida desses grandes devotos, todos que estão no calendário Vaishnava são grandes devotos. O nosso calendário do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então, mesmo que não soubermos da vida deles, temos que falar o nome deles e Jai, porque é um dia importante, aparecimento e desaparecimento de Vaishnavas é um dia importante para nós. Então vamos começar falando de Srila Sridhar Pandit. Srila Sridhar Pandit era um devoto, em outras vidas já, muito dedicado à Suprema Personalidade de Deus, muito dedicado. E na verdade ele só veio para o mundo material para fazer o passatempo do Senhor Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Porque ele já tinha servido muito em outras vidas. Então ele veio como um associado. É dito que é Nitya Jiva. Nitya Jiva é a alma que vem para o mundo material, não para cumprir karma. Para cumprir karma somos nós, alma Jiva. Nitya Jiva são as almas que já estavam lá no mundo transcendental e descenderam do mundo transcendental para o mundo material para nos ajudar, como é o caso do Guru autêntico, o Guru fidedigno, ou participar do Lila de Deus quando ele vem para a Terra. Porque Deus, quando vem para a Terra, ele vem com seus associados. Então, uma alma que veio nessa condição é Srila Sridhar Pandit. Ele, nessa vida, ele era um comerciante, ele tinha um comércio que ele vendia folhas de bananeira, vendia troncos de bananeira, só a parte que era relacionada à bananeiras. E por que folhas de bananeira? Pode ser que tenha alguém aí que nunca tenha ouvido falar isso, mas na Índia antiga, até hoje em alguns lugares ainda se come, o prato é com folhas de bananeira, eles cortam mais ou menos um pedaço grande assim, de 50 a 60 centímetros, na largura que já é a folha da bananeira, e aí colocam a prachada lá e se come em cima dessa folha. Então a folha de bananeira é o prato. Eu cheguei por algumas vezes em 2010 na Índia a comer no prato de folha de bananeira. Então lá era um hábito normal da época, 500 anos atrás. E ele era vendedor de justamente essas folhas de bananeira, troncos de bananeira. E Mahaprabhu, Shrimad Mahaprabhu ia todo dia na loja dele. E chegava lá, pedia folha de bananeira, pedia outras coisas, pedia banana também. E na hora de pagar, ele sempre pagava metade do valor, que era o preço. E Srila Sridhar Pandit era o tipo de devoto, o tipo de ser humano que ele cobrava o justo. Ele não cobrava mais como normalmente na Índia. Se você for algum dia para a Índia comprar algo na rua ou em algum lugar, eles vão pedir um preço bem alto, principalmente se ver que você é ocidental. Eles vão cobrar um valor bem alto e aí você vai pechichando, às vezes você compra por 20% do valor que ele pediu na primeira vez. Mas Srila Sridhar Pandit, ele realmente já cobrava o valor correto. Ele era muito certinho nisso. E mesmo assim, Shrimad Mahaprabhu ia lá e sempre comprava pela metade do valor, ou às vezes não pagava. Por que isso? Porque metade de tudo que ele ganhava, metade de tudo que Srila Sridhar Pandit ganhava, ele comprava para a oferenda de Ganga Devi. Metade de tudo que ele ganhava era para Ganga Devi, a oferenda de Ganga Devi. E a outra metade ele sobrevivia.
Então Mahaprabhu ia lá, como Mahaprabhu um dia falou para ele, eu sou o pai de Gangadevi, mas ele não acreditou. Ele não sabia que Mahaprabhu era a suprema personalidade de Deus naquela época, quando Mahaprabhu ainda era jovem. Mas todo dia Mahaprabhu ia lá e eles ficavam umas 2 horas naquela discussão, aquele lila, né? Porque isso é um passatempo de Deus. Com aquela barganha, não, eu vou pagar metade, não vai. Aí Mahaprabhu pegava e aí ele pegava da mão de novo de Mahaprabhu, enfim, todo dia era a mesma coisa. E aí Srila Siddhartha Pandit falava, por que você vem aqui, vai em outra loja, as outras lojas são mais baratas. E Mahaprabhu falava, não, eu venho aqui porque você é uma pessoa honesta, você é um devoto. E na verdade, ele só apareceu nesse mundo para vender as folhas de bananeira para Mahaprabhu. Então Mahaprabhu ia lá todo dia, mas ele não tinha essa concepção na época. E aí se passaram anos e anos e anos, e Srila Siddhartha Pandit também, ele trabalhava normalmente durante o dia, e à noite ele não dormia. Ele ficava a noite inteira cantando santos nomes. A noite inteira cantando santos nomes. E os seus vizinhos falavam, coitado, ele não tem dinheiro para comer, ele tem aquela sensação ruim de fome a noite toda, então ele fica fazendo esse barulho a noite inteira, porque ele não tem o que comer, ele não come, ele está com fome. Mas ele estava cantando santos nomes todo dia, todo dia, na verdade, toda noite, toda noite, toda noite. É um devoto realmente puro. E aí, passando o tempo, né, foi passando o tempo, e aí Mahaprabhu, uma vez, chegou para os seus associados e falou, vai em tal local e procurem alguém que canta o dia inteiro o meu nome. Vá para lá que vocês vão saber quem é. E quando os devotos chegaram próximo, escutaram ele cantando Hari, Hari, Hari. E aí falaram que o Senhor queria falar com ele. E aí ele ficou em êxtase, ele foi falar com o Senhor. E aí Mahaprabhu contou para ele, você lembra aquele rapazinho que ia lá na época e ficava fazendo aquela barganha com você, pegava as coisas de você? E aí Mahaprabhu se apresentou para ele na forma negra. Mahaprabhu se apresentou como Krishna para ele, com Balarama, seu irmão, do lado, e tocando flauta. Então, veja só, esse é um passatempo de Srimad Mahaprabhu, com esse devoto tão elevado, Srila Siddhartha Pandit. A história é muito mais comprida, com muito mais detalhes, mas quem quiser, como eu falei, leia depois, está aí no Facebook. E agora, se alguém tiver alguma pergunta, vamos contar agora a história de Mukunda Datta, outro associado íntimo de Mahaprabhu. Mukunda Datta, ele estudava com Mahaprabhu desde criança, era amigo de Mahaprabhu. E Mahaprabhu sempre falava sobre álgebra, aritmética, lógica, falava sobre astrologia. Mahaprabhu, até uma certa idade, não falava em Deus, não falava em Krishna, não falava na pregação, não pregava a consciência de Krishna. E aí, esse amigo dele, não só esse, né, mas os outros também, Mahaprabhu, quando encontrava eles na rua, Mahaprabhu ficava questionando eles, fazendo perguntas sobre esses assuntos. E eles meio que fugiam de Mahaprabhu. Quando vinham Mahaprabhu na hora do almoço, que todos iam se banhar, quando eles viam Mahaprabhu, eles voltavam na rua, porque eles faziam o caminho contrário de Mahaprabhu, sentido contrário, eles voltavam, eles disfarçavam, atravessavam a rua, enfim, eles não queriam ter aquela conversa com Mahaprabhu, porque Mahaprabhu só falava em coisas materiais na época. E Mukunda Datta, sempre estudando as escrituras, só queria falar em consciência de Deus. E depois que Mahaprabhu foi para Gaya, a cidade de Gaya,
Mahaprabhu voltou de lá somente falando sobre Krishna, somente pregando, fazendo a pregação. E Mukundadatta era o melhor cantor da época, a sua voz melodiosa, ele era o melhor cantor. Então Mahaprabhu adorava quando ele cantava. Mahaprabhu entrava em êxtase quando ele cantava, tinha sintomas de êxtase. E Mukundadatta era o cantor oficial, assim, né, da região. Mas Mukundadatta não era casto. Ele ia em todos os lugares. Ele frequentava lugares que os Mayavadis frequentavam. Ele cantava junto com Mayavadis. Enfim, ele não era casto. E tem várias passagens sobre a vida dele. Mas uma delas é que Mahaprabhu estava cantando toda noite e Mahaprabhu se reunia para cantar na casa de Shrivasacharya. E Mukundadatta não podia entrar, porque ele não era casto. Ele se misturava com outras sampradayas, ele se misturava com outras filosofias, e Mahaprabhu não gostava disso. Não só Mahaprabhu, mas o Sri Chaitanya Sarasvati Mati também. E Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele fez um voto. Quem fundou a Gaudiya Mati, ele está no nosso Parampará, ele está no Parampará de todos os Gaudiya Vaishnavas. Ele fez um voto de não chegar próximo. Ele nunca chegava próximo, 100 metros, de alguém que era Mayavadi. Ele ficava sempre a mais de 100 metros de um Mayavadi. Mayavadi é o impersonalista, aquele que acha que Deus não é uma pessoa, Deus é somente Brahman. E ele também, o Mayavadi, se considera Deus. Então, você veja, Mahaprabhu também não gostava disso, de mistura, de sampradaya. Então, ele não deixava Mukundadatta participar com eles naquele canto congregacional dos santos nomes na casa de Srivasa Pandit, Srivasacharya. E aí Mukundadatta ficava questionando e falava para os seus associados, falou para o Swarupa Damodar, falou para Gadadhar Pandit, que participavam junto dessa Harinama Sankirtan, e falou, peça para ele para eu poder entrar. E implorando realmente que queria que ele entrasse. E aí, que ele queria entrar. E aí foram falar para Mahaprabhu. E Mahaprabhu falou, sim, fale para ele que daqui 10.000 reencarnações, veja só, daqui 10.000 reencarnações ele participará conosco do Harinama Sankirtan. E qual a reação de Mukundadatta? Se fôssemos nós, que achamos que vamos cantar 16 rondas por dia e fazer algum servicinho devocional durante alguns minutos do nosso dia, já queremos uma elevação espiritual, já queremos sair dessa vida para a próxima, ir para o mundo transcendental. Não é assim. E Mukundadatta, quando escutou que daqui 10.000 reencarnações ele iria cantar junto com Srimad Mahaprabhu, ele iria receber a misericórdia de Srimad Mahaprabhu, ele ficou muito, muito feliz e começou a pular e cantar e dançar. E Mahaprabhu, vendo isso, Mahaprabhu falou, pode vir, eu vou abreviar essas 10.000 reencarnações, pode vir agora. Então, essa é uma das histórias principais de Mukundadatta, os lilas principais de Mukundadatta com Srimad Mahaprabhu. Mas ele também, quando Mahaprabhu foi receber sannyasi em Kathua, a cidade de Kathua, Nityananda Prabhu contou para pouquíssimos devotos isso, porque era meio segredo. E Mukundadatta era um dos devotos que ficou sabendo e foi lá cantar junto, fazendo um Harinama Sankirtan no dia do sannyasi de Srimad Mahaprabhu. Então era um devoto muito próximo, desde criança, amigos de infância, muito próximos. E aí ele recebeu a misericórdia de Srimad Mahaprabhu nesse momento que ele ficou feliz em
daqui 10.000 reencarnações, ele iria se conectar com Mahaprabhu no canto congregacional. Então são duas histórias de dois grandes santos da nossa linhagem Gaudiya Vaishnava. E como eu falei, tem detalhes muito maiores no texto, mas vamos continuar com a aula de Srilacharya Maharaj. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o que foi falado, sobre essas duas histórias, já tem pergunta aqui, vamos ver. Pergunta da Alessandra. O que é verdadeiramente essa energia de Maya? Na verdade, Maya é uma devota muito querida de Krishna. Ela faz o serviço exemplar a Krishna. Krishna colocou Maya com esse serviço. Ele deu esse serviço para Maya. Maya é uma expansão de Krishna, como todos nós. Nós somos uma centelha de Krishna, da energia de Krishna. E Mahamaya é a energia de Krishna que faz a ilusão aqui do mundo material. Existe Yogamaya também, do mundo transcendental, mas Mahamaya é a Maya que todos conhecem, né? Que é muito mais comum, todo mundo já ouviu falar de Maya, é Mahamaya. Ela justamente, ela faz o quê? Ela faz o papel dela. E qual é o papel dela? O papel de Maya, Mahamaya, é fazer com que ela nos ponha à prova. Porque nós só estamos no mundo material porque nós escolhemos o desfrute. Nós escolhemos fazer com que servir Krishna para ele desfrutar. Nós escolhemos com que os outros façam algo para nós desfrutarmos. Para nós desfrutarmos dos sentidos materiais. Então essa foi nossa escolha. E aí Krishna criou a lei do karma, ação e reação. Toda ação tem sua reação no sentido oposto. É a terceira lei de Newton. Então, e Maya, ela está o tempo todo, nós servimos Maya o tempo todo. Quem não serve Deus em nenhum momento, serve 24 horas por dia Maya. Por quê? Porque Maya é ilusão. E a ilusão é o mundo material. A ilusão é nós acharmos que a nossa felicidade está no desfrute material. Minha garganta não está muito boa hoje, então eu tenho que falar um pouco mais baixo. Mas o mundo material, a nossa ilusão é que a nossa felicidade vamos obtê-la através do desfrute material, dos órgãos dos sentidos. Enquanto estamos fazendo isso, estamos servindo exclusivamente Maya. E quando nós começamos a olhar um pouquinho para Deus, começamos a fazer algo por Deus, como assistir um programa completo, ou não completo, mas alguma parte do programa, estamos fazendo algo para Deus, estamos em busca de Deus. E aí o que acontece? Maya começa a se preocupar conosco. Porque ela pensa, aquela alma não está mais me servindo exclusivamente. Aquela alma está começando a servir Krishna. E aí quanto mais nós nos dedicamos a Krishna, mais Maya vai nos testar. Porque a nossa vida é de testes. Quanto mais você se dedica à devoção, mais testes virão. E de que forma são os testes? Os testes são nos provocando para continuar no desfrute material. Os principais testes que Maya nos dá são Kanaki, Kamini e Pratista. O que quer dizer? Kanaki quer dizer dinheiro. Maya vai nos provocar com dinheiro, com os bens materiais, com o desfrute de bens materiais, com conforto, com carro novo, carro importado, uma casa, e você trabalha o dia inteiro naquela loucura, 12, 15 horas por dia, 18 horas por dia,
para querer acumular dinheiro, para ter um pouquinho de conforto material. E Maya, quando você começa a não querer mais isso, Maya começa a ficar preocupada. E aí ela começa a te tentar. Então, por exemplo, um dia que você tem uma reunião no templo, um dia que tem um festival, alguma coisa assim, ela vai colocar um empecilho. De repente o seu chefe vai te chamar para uma reunião naquele horário. Enfim, ela vai querer te tirar do serviço devocional de alguma forma. Com Kanaki, com dinheiro. Kamini é o companheirismo, na verdade, né? Companheirismo que eu digo, o sexo oposto ao mesmo sexo, não importa, o desfrute sexual. Então, Maya vai te pegar por Kamini. Ou ela vai te pegar por pratista, fama e poder. Você começa a querer fama e poder. E isso é uma forma que ela vai te pegar. Ou ela vai te dar condições de você ter fama e poder. E aí você aumenta o seu ego. E o ego é um dos grandes, ou principal inimigo da vida devocional. Então a Maya vai, através desses 3 artifícios que ela tem, ela vai tentar nos tirar da devoção. Mas Krishna colocou ela nessa posição. E por que isso? Porque Krishna quer ver realmente, Krishna, para nos levar para o mundo transcendental, ele quer ver realmente se nós queremos isso, ou se nós estamos querendo somente aparecer para os outros, andando de kurta, dhoti, tilaka na testa, raspando a cabeça na Purnima, na lua cheia. Falando nisso, hoje é Purnima, também é um dia auspicioso, é o dia de raspar a cabeça quem raspa. E então, Maya, Krishna, ele vai querer saber se realmente nós queremos servi-lo exclusivamente, porque o Krishna quer o serviço exclusivo a ele. Krishna não quer o serviço a Maya. O que é o serviço a Maya? O serviço a Maya é o nosso desfrute material. Enquanto Srilacharya Maharaj fala, enquanto tivermos uma gota de desejo material, uma gota de desfrute material, Krishna não nos levará para o mundo transcendental. Por isso que só chegaremos lá com Sharanagati, a entrega total. O Sharanagati, a entrega total, exclusiva a Deus, a suprema personalidade de Deus, vai fazer com que nós tenhamos prema, amor puro por Deus, que é o objetivo final da nossa vida. É o prayojana da nossa vida, é amor puro por Deus, mas somente com Sharanagati. E Sharanagati é não querer nada material. Não só renúncia material, mas servir exclusivamente Deus o tempo todo. Isso é Sharanagati. Confiar tudo a Deus, confiar tua vida a Deus. Isso é Sharanagati. Não pensar no momento seguinte, no minuto seguinte. Deus, a sua vida está no controle de Deus. Isso é Sharanagati. A entrega total. Morrer para viver, como Srila Siddhartha Maharaj falava. Morrer do mundo material para viver no mundo espiritual. Mas não abandonar o corpo, morrer dos desejos do sentido, morrer do desfrute. Então Maya, ela faz seu papel exemplar. Esse é o papel de Maya, a energia de Maya. Mas se fizermos, Srilacharya Maharaj sempre fala, se fizermos o processo correto que ele indica, e ele indica o que Srila Govinda Maharaj indicou, e Srila Govinda Maharaj indicou o que Srila Siddhartha Maharaj indicou. E assim vai no Parampara até chegar em Shriman Mahaprabhu. Porque nós seguimos Shriman Mahaprabhu. Nós não somos Vaishnavas, nós somos Gaudiya Vaishnavas. Gaudiya Vaishnavas são adoradores de Mahaprabhu. Nós não seguimos os Vedas completamente. Nós não seguimos os Upanishads completamente, nós não seguimos os Puranas completamente. Nós seguimos somente o que Mahaprabhu selecionou dessas escrituras para nós seguirmos. Nós não seguimos o Srimad Bhagavata completo. Nós seguimos o que Srimad Mahaprabhu escolheu. E o que Srimad Mahaprabhu escolheu? Ele somente escreveu 8 versos, 8 slokas do Shikshastaka. Mas os seus associados, Sanatana Goswami, Sambandha Gyana,
quem eu sou, para onde eu vou, qual a meta última da vida. As perguntas básicas, Sanatana Goswami. Rupa Goswami, o irmão de Sanatana Goswami mais novo, ele escreveu toda a nossa Abhideya prática devocional que devemos fazer. E Raghunatha Das Goswami, como foi ontem o festival dele, de Panihati, Raghunatha Das Goswami é o Goswami de Vrindavana, associado de Mahaprabhu do Prayojana, a meta última da vida. Então, nós seguimos Srimad Mahaprabhu. E, como eu estava falando, Shilacharya Maharaj, toda a sucessão discipular, até Mahaprabhu, ele nos orienta como não deixar com que Maya domine nossa mente. Existe a forma? Existe. E qual é essa forma? Seguir as orientações que ele está dando. Cantar no mínimo 16 rondas por dia do Santo Nome. Não deixar a Japamala jejuar. Se você faz serviço o dia inteiro, não consegue cantar 16 rondas, pelo menos 4 rondas por dia, 4 voltas. E não basta só isso. Temos que seguir os 5 princípios. Temos que fazer as outras práticas devocionais, as 9 práticas. Temos que seguir Ekadashi. Temos que cantar as canções de manhã e à noite com o Vandana. São 5 canções de manhã, 5 à noite e mais o Vandana. Temos que ler todo dia um pouquinho da escritura, ou a aula, ou escutar a aula do Guru, ou ler os livros da nossa missão. Se você fizer isso todos os dias, oferecer o que pode para Deus. Água. Foi dito nas aulas de Tulasi Devi, que estão no YouTube. Quem não assistiu às aulas, está no canal do YouTube do templo, vai ser postado aí nos comentários. Tem todas as aulas gravadas no templo, deve ter mais de 70 aulas agora. E tem 2 aulas sobre Tulasi Devi. Então, Shilacharya Maharaj fala, não precisa de dinheiro para servir Krishna, não precisa ser rico. Você pode pegar água e uma folha de Tulasi. Ou se não tem a folha de Tulasi, o galinho de Tulasi. Se não tem o galinho de Tulasi, pegue um copo d'água, transforme em água do Ganges, com um mantra, e depois mentalmente imagine que tem a folha de Tulasi lá na água e ofereça a Krishna. Se você fizer todos esses processos que eu descrevi agora, no mínimo, Maya não atingirá a sua mente. A energia dela, Mahamaya, não atingirá a sua mente. Então temos como nos livrar de Maya, não acabar com ela. Porque enquanto não estivermos em Sharanagati, totalmente rendido a Deus, ela ainda estará nos cutucando. E quanto mais você fizer serviço, mais ela vai te cutucar. Se você optar por um serviço para trabalhar menos horas, para se dedicar um pouco a Deus, ela vem com uma proposta de emprego muito, muito boa de salário. Se você rejeita, ela vem com uma outra muito melhor. Enfim, ela sempre vai te provocar. Até a rendição total. Se você rejeita uma pessoa para ser seu companheiro, enfim, o sexo, ela vai mandar alguém que você deseja mais, alguém que seria o seu sonho de consumo no corpo de alguém. Ela vai te mandar um melhor e um melhor. E da mesma forma, fama e poder. Se você não quiser fama e poder, ela cada vez vai querer te empurrar algo para ter mais fama, mais poder. Para derrubar, para não nos derrubar. A intenção e a função dela é nos derrubar. Não derrubar, mas é fazer o teste. Ela está nos testando durante o caminho. É como uma prova, quando você passar de uma classe para outra, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, até chegar na faculdade de pós-graduação. Quando você se gradua, você não tem que fazer o TCC, você não tem que apresentar o TCC na banca. No mestrado a mesma coisa, no doutorado a mesma coisa. É Maya. Maya seria a pessoa que vai te dar a nota. E quanto mais você passa, mais ela vai te dar dificuldade para ver realmente se algum dia você será aprovado. E a aprovação total é Sharanagati, amor puro por Deus. Não sei se eu consegui te explicar, você entendeu, Alessandra, mas é isso, Maya, resumidamente, Maya é isso. Tem outra pergunta da Alessandra aqui.
Sinto que não estou sabendo servir o meu guru. Isso me deixa confusa e triste. Não sei que ofensa cometi. Alessandra, Srila Acharya Maharaj deu uma aula outro dia e um devoto perguntou para ele, eu não consigo fazer meu serviço porque eu só penso na ofensa que eu fiz. Ele já sabia a ofensa. De repente você acha que não sabe qual é a ofensa. Mas a única forma, se você ofendeu o seu guru, é pedir desculpa para ele. A única pessoa que pode tirar a ofensa é a própria pessoa que recebeu a ofensa. Mas não existe só ofensa ao guru que impede o serviço devocional. Existe ofensa ao local sagrado, a parada, dan a parada. Existe ofensa aos Vaishnavas, não só ao guru, outros Vaishnavas. Existe ofensa ao santo nome, existe ofensa à deidade, existem muitas ofensas. Não é somente ao guru que pode nos tirar do serviço. Você tem que identificar, faça uma autoanálise, o que você fez, o que você acha que corrigiu. Mas não importa o que você fez, continua fazendo o serviço que eu descrevi agora, e não sou eu que estou descrevendo, é a nossa missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Continua esse serviço que Srila Siddhartha Maharaj orientou, e as ofensas vão ser gradativamente retiradas. Não adianta falar, eu não posso fazer serviço porque ofendi. Não, esse não é o pensamento correto. O pensamento correto é, eu vou fazer serviço, eu vou fazer serviço. Não para tirar a ofensa, mas eu vou fazer serviço porque o caminho é serviço. O único caminho é serviço. Os nossos inimigos somente serão eliminados com serviço. Luxúria, inveja, ira, cobiça, loucura e o ego. Essas três coisas que eu falei, Kanaki, Kamini e Pratista, só conseguirão ser deixados com serviço devocional. Só conseguiremos controlar Maya para que ela não atinja nossa mente com serviço devocional. O serviço devocional é o segredo. Por isso que perguntaram para Srila Acharya Maharaj, numa aula, perguntaram para ele, qual que é o mantra principal do Sri Chaitanya Sarasvati Mati? A pessoa estava perguntando, normalmente, se você perguntar isso para qualquer devoto, é o Mahamantra Hare Krishna, ou é outra canção, e Srila Acharya Maharaj falou, o nosso mantra principal é serviço devocional. O serviço devocional é superior a qualquer mantra, é superior a tudo, porque nós não cantamos o Mahamantra Hare Krishna puramente. Se você cantar uma vez o Mahamantra puramente, sem ofensas, você já terá a liberação. Já terá a misericórdia total de Krishna. Mas nós cantamos Namaparada ou Namabasa. Nós cantamos a sombra do santo nome. Ou Namaparada, ofensa ao santo nome. Então, Srila Acharya Maharaj falou, o serviço devocional é o mantra principal. A coisa principal da nossa vida devocional é serviço devocional. Agora, se você acha que cometeu alguma ofensa, reflita, mas o único processo é continuar o serviço. E não faça mais ofensa, procure não fazer ofensa. A parada, ofensa que nos afasta do serviço devocional. Ofensa a qualquer um. Ao Vaishnava, não sabemos quem é a pessoa que está ao nosso lado. O devoto que está ao nosso lado, não sabemos. Ofensa Vaishnava parada, ofensa ao Vaishnava, ofensa ao Guru, ofensa às escrituras, aos Shastras. Duvidar do que foi falado, do que foi lido na escritura. Duvidar, por exemplo, da história de hoje, que foi contada sobre o vendedor de folhas de bananeira. Duvidar de Mukunda Datta, enfim, duvidar do que está nas escrituras, do que os livros da nossa missão estão falando. Isso também é ofensa. Temos que nos livrar das ofensas, mas continuar o serviço. Não adianta ficarmos o dia inteiro pensando nisso. O foco é retirado. O foco é serviço. O nosso foco principal é serviço. O resto
temos que deixar. O que fizermos não importa, é daqui para frente. Srila Govinda Maharaj tem um devoto muito querido dele, que já abandonou o corpo agora, mas ele mesmo contou para nós e eu estava presente. Quando ele contou, ele falou para Gurudeva, Gurudeva, o senhor não imagina o que eu já fiz. O senhor não tem ideia do que eu já fiz. E Gurudeva falou, não importa, é de agora para frente. O que você fez, deixa para lá. Eu quero que você faça o correto agora, de agora para frente. Então, Alessandra, o que eu posso te falar é isso. Esqueça e não cometa mais ofensa. Com ninguém, nem com nenhum local, como eu falei, todas as ofensas, não cometa. Tem uma pergunta agora da Amrita Didi. Maya nos provoca. Maya nos provoca e testa para que possamos chegar mais humildes e sem falso ego para Krishna, um pouco ou totalmente puros. É possível essa pureza? Na verdade, Maya, ela não testa somente pelo ego e qualquer outro que você colocou, o falso ego, e para sermos mais humildes. Maya, ela nos testa para ver se ainda queremos o mundo material. Nós só estamos aqui porque queremos o mundo material. A pessoa que fala que não quer mais ficar no mundo material é hipócrita. Se não renunciou a tudo, ela é hipócrita. Por quê? Porque queremos. Quem que não gosta de ir num restaurante comer, agora está fechado, claro, mas quem não gosta de comer uma comida saborosa? Se tiver uma comida saborosa que você gosta, e uma prachada do lado, que foi oferecida no altar, que você olha meio assim, você vai em qual? Você vai comer qual? Quem não gosta de andar num carro confortável? Quem não gosta de ir, não sei, né, quem já viajou de primeira classe de avião, eu nunca viajei, mas quem não gostaria de ir de primeira classe no avião? Quem não gostaria de ter um conforto maior? Então, como é que você não quer mais o mundo material? Claro que você quer o mundo material. Só vamos deixar de querer o mundo material quando substituirmos ele por devoção. Por quê? Porque a devoção dá um gosto superior. Só largaremos o desejo material quando tivermos um gosto superior. Porque a devoção é muito mais superior do que o desfrute dos sentidos. O prazer da devoção, o prazer de servir o outro, é muito superior. Servir, que eu digo, não materialmente, mas materialmente também a pessoa tem um prazer em servir o outro materialmente. Mas estamos falando de transcendentalismo, de servir o outro com alimento para a alma, não alimento para o corpo. Então, dá um prazer muito grande em servir o outro, para servir a alma do outro. Aí largaremos gradativamente o gosto pelo mundo material. Mas Maya, ela está nos provocando justamente por causa disso. Ela quer saber, ela não, né? Krishna quer saber se realmente não queremos mais o mundo material. Essa é a prova final. E uma das 4 qualidades principais que temos que ter, são as 4 qualidades principais. Como você falou, Amrita, humildade, mas a tolerância principal é muito mais importante que a humildade. Srila Govinda Maharaj falou, dessas 4 mais importantes, a tolerância é mais importante. Então, o ego, o pratista também, o falso ego, quando a pessoa está se achando muito, ela faz serviço devocional e é dito que o pratista acompanha o Vaishnava. O Vaishnava começa a se destacar, começa a servir, se render mais, a fama e o poder vão atrás dele. Mas se ele começar a bater no peito, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou bom, eu dou a melhor aula, eu sou o melhor tocador de mirdanga, eu sou o melhor pujari, eu isso, eu aquilo, eu sou melhor, eu sou o melhor cozinheiro, sabe o que vai acontecer? Vai cair, o serviço é tirado. Krishna não gosta do falso ego.
Krishna vai tirar o serviço de alguma forma e a pessoa cai, e às vezes cai feio. Quando a pessoa começa a se achar muito, ela cai feio. Para quê? Para ser humilde. Porque tem que ter essas 4 qualidades para conseguir cantar o santo nome ininterruptamente. Isso é o terceiro sloka do Shikshastaka. Ser mais humilde que uma folha de grama, mais tolerante que uma árvore, dar honra e respeito a todos sem querer respeito em troca. Isso lhe qualificará a cantar os santos nomes de Deus ininterruptamente. Senão não conseguiremos. Então são as 4 qualidades que vão dar o reservatório para nós recebermos a verdade de Deus, a Minaya. E qualquer outra coisa que tenhamos dessas que eu falei, Kanaki, Kamini e Pratista, vai nos derrubar. Maya vai conseguir nos derrubar com isso. Mas ela é boa, claro que ela é boa, não devemos ter raiva de Maya. Ela está no nosso processo. Nós não devemos ter raiva do nosso professor que corrigiu nossa prova e nós fomos reprovados. Nós temos que ter raiva de nós mesmos, que não estudamos corretamente. Quem estuda corretamente não é reprovado na prova. Se nós seguirmos o que o Guru fala, um Guru fidedigno, não seremos reprovados na prova quando Maya nos colocar na prova. Mas ela não vai dar uma prova final, tipo um vestibular. Ela vai dando testes gradativos e nós vamos passando devagarinho. Algumas vezes caímos, outras vezes passamos. Mas quando caímos na tentação, quando caímos na prova de Maya, no teste de Maya, temos que aumentar nosso serviço devocional para não cair de novo. Não sei se foi claro, Amrita, mas você tem razão, claro. Maya, a pureza é possível? Sim, a pureza é possível. A pureza é possível com o processo devocional. É o que eu falei outro dia na aula. A gente roda, fala sobre um assunto, fala sobre outro assunto, comenta sobre uma coisa, lê uma história de Mukunda Datta, lê uma história de Srila Siddhar Pandit, lê a história de Raghunatha Das Goswami, mas sempre chegamos a um ponto, serviço a Deus, através do Guru, da guia do Guru, fidedigno. Como iremos adquirir um Guru fidedigno? Depende da sua sinceridade, o que você quer. Quando você procura um Guru, você está procurando alguém que tem condições de te levar para o mundo transcendental, ou você procura um Guru por outro motivo? Se você deseja realmente a conexão com Deus, ir para o mundo transcendental, amar Deus puramente, porque o objetivo final não é ir para o mundo transcendental. O objetivo final é amar a Deus puramente. E como que vamos amar alguém se não servimos Ele puramente? Então, o processo é servir. Como eu falei, falamos. Se você pegar a aula de Tapasya Maharaj, 10 anos atrás, 12 anos, 15 anos atrás, que eu estou escutando novamente, que eu tenho gravado, ele está falando isso. Se pegar Srila Siddhar Maharaj falando, ele fala isso. Se pegar Srila Bhaktivinoda Mahaprabhu, é só isso que é falado. Serviço devocional. Isso aí afastará a Maya e não temos que nos preocupar com mais nada. Porque o próprio serviço devocional vai fazer com que nós não cometemos ofensa. Ele vai limpando esse mau hábito que temos de fofocar, de falar dos outros, de apontar o dedo para o outro. É uma limpeza gradativa. O serviço devocional é o único processo. E o serviço devocional mais importante, qual é? Shiravana Kirtana. Cantar e pregar sobre Deus e seus associados, e escutar e ler e escutar os mantras, escutar as canções, e ler e escutar as aulas. Esses são os 2 processos mais importantes. Se você olhar os 9 processos de Bhakti Yoga, os principais, quais são? Primeiro, cantar e falar Harikatha, fala sobre Deus. Segundo, escutar. Aí vem a sequência.
Shravana Kirtana, Vishnu Smarana, pensar em Deus, pensar nos seus passatempos. Padasevana, prestar serviço aos pés de lótus de Deus. Vandana, oração. E temos o Vandana, como eu falei ontem, nós temos o Vandana já feito por grandes almas, orando para todos, glorificando a todos. Quando lemos a história do Senhor Nrsimhadeva, no dia do aparecimento dele, que foi mais ou menos, creio que é um mês e pouco atrás, quando o Senhor Nrsimhadeva matou Hiranyakashipu, ele estava muito nervoso, muito irado, como um leão mesmo, muito irado. E aí os semideuses foram fazer oração para ele. Vários semideuses, o Senhor Shiva, o Senhor Brahma, vários semideuses. E não conseguiram acalmá-lo. Quem conseguiu acalmá-lo? Prahlada Maharaj. E quem é Prahlada Maharaj? Um devoto puro. Filho do demônio, mas um devoto puro. Somente Prahlada Maharaj conseguiu acalmar o Senhor Nrsimhadeva. Como nós podemos, achar que podemos glorificar Deus, fazer uma oração glorificando Deus, fazer um pranam? O que quer dizer pranam mantra? É um mantra de reverência. Como que nós podemos reverenciar Deus se nem os semideuses conseguiram isso? Já está escrito Vandana, a oração já está escrita, é somente ler, recitar ela, saber o que ela significa também, ler a tradução. Então Vandana faz parte dos processos. Archana é oferecer coisas no altar para Deus, flores, comida, incenso. Archana, servir Deus como devoto servidor, Dasyan. Satyam, servir Deus como amigo. E Atmanivedana, a entrega total. Estão aí os processos. É somente servir. O segredo é servir. Você veja que todo mundo que serve, quanto mais serviço você faz, mais serviço Deus dá através do Guru. A misericórdia vem, a misericórdia é serviço. Cada passo que damos na direção de Deus, Ele dá 10 na nossa direção. E como que Deus dá o passo na nossa direção? Dando algo material? Não. Servir Deus para querer algo material não é o correto. Deus dá o quê? Ele dá os 10 passos na nossa direção na forma de quê? De mais fé, de mais serviço. Quanto mais fazemos serviço, mais Ele nos dá serviço. Mas não podemos rejeitar o serviço. Temos que pegar a misericórdia. Quando vem a misericórdia vem através do serviço. Temos que agarrar com as duas mãos o corpo inteiro. Desculpa. Então, temos que agarrar o serviço com as duas mãos, o corpo inteiro. Não podemos deixar o serviço ir embora. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Então, vamos ler pelo menos um pouco da aula de Srila Acharya Maharaj. Estamos na parte 4, deixa eu achar aqui. Achei. Então vamos ler a parte 4 da aula do dia 31. Pergunta: você disse anteriormente que se alguém não tem dinheiro para prestar serviço, você pode dar seu coração ao serviço. Como podemos dar nosso coração para o serviço? Como podemos dar o coração? Você não pode entender isso? Se alguém segue seu guru corretamente, 100%, então está dando seu coração. É necessário dar não apenas seu coração, mas seu coração e alma, tudo.
Você deve executar corretamente o serviço que Gurudev lhe orientou. Faça esse serviço corretamente. Você pensa que se você não prestar o serviço será interrompido. Nunca. Gurudev permite que outros prestem serviço. Gurudev é Baladeva, e Baladeva sempre serve ao Senhor com suas 10 mãos. Portanto, se alguém interrompe algum serviço, Gurudev providencia para que outra pessoa faça esse serviço. De um jeito ou de outro, mas ele faz o serviço necessário. Baladeva é a personificação do abrigo, e é seu dever. Ele sempre faz de tudo para fazer Krishna feliz. Portanto, se alguém não presta serviço a Krishna, Baladeva ou Gurudev, está sempre pronto para fazê-lo adequadamente. Portanto, se algum serviço parar em algum lugar, Gurudev providenciará alguém para fazê-lo. Krishna sempre organiza tudo para si mesmo. Veja só, esse início da parte 4 da aula de Shilacharya Maharaj é o que eu estava falando, é o que eu falei anteriormente. Você pegar as aulas do Bhuvana, de Tapasya Maharaj, pegar as aulas de qualquer um da sucessão discipular, cai sempre no mesmo tópico. E aí o devoto perguntou de servir Gurudeva. E aí a Charya Maharaj falou, mas você não sabe? Dando do coração é alma para Gurudeva. Seguindo o que Gurudeva orienta corretamente, não fazer de qualquer jeito. E aí Srilacharya Maharaj fala, o serviço a Krishna vai ser feito por alguém. Se a misericórdia cai na sua mão, que é o serviço à misericórdia, e você não faz, você acha que o serviço vai parar? Não, o serviço não vai parar. Porque Gurudeva é Balarama, e Balarama, Nityananda Prabhu e Balarama são os mesmos. Irmãos de Deus. Então, Balarama, através dos seus 10 braços, como foi dito, e na forma de Gurudeva, vai fazer com que o serviço a Krishna seja feito. Alguém vai fazer o serviço. Eu já vi várias vezes isso aqui acontecer no templo aqui de São Paulo. Primeiro era uma pessoa que se comprometeu a fazer guirlanda e ficou pouquíssimo tempo e aí abandonou o serviço. Tinha se comprometido e abandonou o serviço. Aí passou um tempo, foi feito o arranjo, outra pessoa começou a comprar as flores, outra pessoa começou a fazer as guirlandas, toda vez que vinha fazer a guirlanda, todo o programa fazia guirlanda, e aí também parou. O motivo não vem ao caso, não pertence a nós saber qual é o motivo, mas a pessoa parou, tinha se comprometido e parou. E agora tem outra pessoa fazendo, comprando as flores, fazendo as guirlandas, servindo a deidade. Gurudeva faz o arranjo. Se parar também, vai ter outra pessoa que vai fazer. O serviço a Deus não para. Ele faz o arranjo através de Balarama, de Baladeva, de Nityananda Prabhu, e Gurudeva coloca alguém para fazer. Então, por isso que não podemos deixar o serviço. O serviço caiu na nossa mão, temos que agarrá-lo. Porque serviço é misericórdia. Quem não tem, as pessoas falam, me dê misericórdia. Quem não tem serviço devocional não tem misericórdia. Se você não está fazendo serviço responsável, porque serviço responsável é fazer constantemente, não é fazer quando queremos. Isso não é serviço responsável. E Krishna gosta de serviço responsável. Ele não gosta que você faça serviço quando a sua mente está disposta. Hoje eu não tenho nada para fazer, eu vou fazer o serviço. Normalmente é assim, né? Eu já escutei várias vezes devotos falando para mim, se eu não tiver nada para fazer, eu vou no templo. Como se o templo fosse a última opção da pessoa. Não, está errado. O templo tem que ser a primeira opção da pessoa. Porque o templo é o local de encontro, é onde vai ter o Harinama Sankirtan, é onde vai ter a associação com devotos, é onde vai ser feito o Arati. Você vai receber prachada na forma de incenso, na forma de água, tomando banho.
Pensa bem, quando você vem no programa no Arati, você está sendo banhado com a água que foi banhado Deus. E toda a sequência. E os gurus, você está recebendo o remanescente de todos eles no banho do Arati. Depois enxugado com a mesma toalha que enxugou todas as deidades. A flor que foi para todas as deidades, o calor na forma de dipa, né, de lamparina. Toda a misericórdia vem para nós, prachada. E como você vai ter isso se você não vem no templo? Quem tem a capacidade, somente quem está em Ragamarga, mas quem está em Ragamarga, serviço espontâneo. Tapassi Maharaj falava, quem acha que está em Ragamarga é um tolo. Quem está em Ragamarga pode pensar, o templo é o meu coração. Meu coração é o templo, eu vou dedicar, eu vou fazer sozinho o processo. O nosso processo não é sozinho, não é solitário. O nosso processo é conjunto, a prática devocional é conjunta. O caminho é individual, mas a prática é conjunta. Quem falou isso? Shrimad Mahaprabhu, Deus. Ele veio nos dar qual que é o Yuga Dharma, o Dharma dessa era. O que temos que fazer na religião nessa era. O canto congregacional do Santo Nome. Como que você vai conseguir cantar o Santo Nome congregacionalmente, sozinho, no templo do seu coração, sozinho? Temos que pensar nisso, refletir nisso. O local apropriado, por que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele que fundou a Gaudiya Mati, por que ele fez 64 templos, quase 70 templos, na época dele? Ele fundou a Gaudiya Mati, porque é o local de encontro. Não tem como praticar sozinho. Não é um caminho individual, nosso caminho não é. O caminho é individual, mas a prática é coletiva. O nosso caminho não é de Babaji, por exemplo, que nem Gorakshora Das Babaji Maharaj, que está no altar, nem o caminho de Jagannatha Das Babaji Maharaj. O nosso caminho é de pregação, é de canto congregacional. Então isso vai limpar nossa alma. Isso realmente vai limpar. O processo individual de cantar sozinho é importante, a Japamala sim, faz parte, mas não é o principal. O canto congregacional supera tudo. Vamos continuar a ler mais um pouco. Como lidar com o equívoco? Sua Divina Graça, Om Vishnupad Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj, 24 de maio de 2020, parte 4. Pergunta: temos aqui muitas pessoas da cultura indiana que dizem: sou vegetariano, adoro Krishna e por isso não preciso de um guru. Como podemos pregar para essas pessoas? Como podemos fazê-los entender a necessidade de um guru? Sim, eles podem dizer isso, mas o próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu aceitou um guru. O próprio Krishna aceitou um guru. Por isso devemos seguir um guru. Isso é verdade. Se você quer aprender a cozinhar, por exemplo, também precisa de um professor. Algum Shiksha Guru ensinará você a cozinhar. Um guru é sempre necessário, em tudo. Você não pode alcançar Krishna sem um guru. Você pode adorar Krishna, mas o próprio Krishna disse, está escrito no Srimad Bhagavad Gita: aqueles que dizem que são meus devotos não são meus devotos, mas aqueles que são devotos de meu devoto são meus devotos. O próprio Krishna diz que, portanto, se alguém diz que um guru não é necessário, então eles não são devotos. Temos que ter um guru. Krishna teve guru, Srimad Mahaprabhu teve um guru. O guru interno, Chaitya Guru, nós não temos capacidade de receber a orientação dele. Por quê? Porque nossa alma está encoberta, está envolta
pelos 5 elementos materiais e os 3 elementos sutis. Os 5 elementos grosseiros materiais e os 3 elementos sutis materiais. Ela está encoberta. Temos que ter um guru e seguir o que o guru fala. Não seguir nossa mente, seguir o que o guru fala. Essa é a forma. O guru é o capitão do barco. O guru sabe como nos levar para o mundo transcendental. Se o guru não sabe como nos levar, nos orientar para ir para o mundo transcendental, ele não é um guru fidedigno. Silachara Maharaj já falou isso. Um guru fidedigno é aquele guru que tem condições de te levar para o mundo transcendental. Senão, não é um guru fidedigno. É um guru que está pensando no seu dinheiro, é um guru que está pensando em outras coisas. Mas um guru fidedigno, ele tem condições de te levar para o mundo transcendental. E temos que segui-lo. Não adianta somente ter um guru fidedigno. Temos que seguir suas orientações. Não há outra forma. Porque ser vegetariano não é servir Deus. Ser vegano não é servir Deus, como foi perguntado ontem. Servir Deus é honrar Prachada. Primeiro oferecer para Ele, isso é serviço a Deus. Ele falou isso. Archana. Archana é servir alimento para Ele, servir flor para Ele. Ele em nenhum momento dos 64 processos de Bhakti Yoga, devoção a Deus, é falado seja vegano, seja vegetariano. Não. É falado honre Prachada, coma somente o que vai para o altar. Então, mas tem muitos indianos, não só indianos, mas muitas pessoas no mundo, que falam, eu ofereço algo para Krishna, e eu sou vegetariano, eu não preciso ter um guru. É uma visão errada. Primeiro que não devemos ter somente Krishna no nosso altar sozinho. Krishna não está sozinho em nenhum altar da nossa missão. Porque Krishna é o casal divino. Deus é o casal divino, Radha Krishna. Krishna não está separado de Shrimati Radharani. Nós não adoramos Krishna separado de Shrimati Radharani. Srila Siddhar Maharaj fala isso. E quem orientou isso? Raghunatha Das Goswami, o Goswami do Prayojana. Não devemos adorar Krishna sozinho. Não devemos adorar nenhum avatar de Krishna. Devemos adorar Krishna, o casal divino, Radha Krishna e Mahaprabhu. Porque nós somos Gaudiya Vaishnavas. Então você pode ver em qualquer templo oficial da nossa missão, ou tem Mahaprabhu sozinho, ou tem Mahaprabhu com Nityananda Prabhu, Gauranitai, com Govardhana Shila ou não, ou tem Mahaprabhu, Radha Krishna. Não devemos ter Krishna sozinho no altar, nem que for uma foto. Quem está falando isso? O Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Se alguém lhe falar isso, está equivocado, ou não pertence ao Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então a adoração tem que ser da forma correta, se você for fazer, claro, adoração. Mas eu não aconselho ter Radha Krishna nem Mahaprabhu na sua casa, nem na forma de foto. Se você me perguntar o que você aconselha, por enquanto ninguém me perguntou, mas eu já vou falar. Eu aconselho ter Govardhana Shila, que é Krishna, não há diferença entre Krishna e Govardhana Shila, mas uma adoração caseira, é uma deidade caseira. Não tem muita regra. Se você colocar um copo de água, como eu disse, e mentalizar que tem a Tulasi lá, Govardhana Shila, Sri Giriraj estará feliz. Vamos ler somente mais um pouquinho, que nós estamos bem atrasados nas leituras, e vamos ver se terminamos esse capítulo, a parte 4 dessa aula. Pergunta: como podemos obter a sombra de seus pés de lótus quando somos controlados pela força do medo? Por que você tem medo?
Sempre controle sua mente. Você deve pensar com o coração que, se seguir a orientação de seu guru adequadamente, se puder praticar os ensinamentos dele, poderá entrar na sombra dos pés de Gurudev. Na verdade, você deve sempre controlar sua mente. Controle sua mente com seu cérebro, então você estará livre do medo. Se você seguir as orientações, os conselhos do seu guru corretamente, poderá entrar na sombra dos pés de lótus de Gurudev. Pergunta: há uma canção que diz: se alguém ofende ao Senhor, o nome do Senhor o livra. Mas se alguém o ofender, ó Vaishnava, não terá salvação. Se alguém comete um pecado em relação a Gurudev, como pode superar essa ofensa? Ele irá a Gurudev e se renderá a ele. Pedirão perdão por sua ofensa. O Guru é sempre misericordioso, perdoa. Portanto, se alguém comete uma ofensa a Gurudev, deve ir a Gurudev e dizer com total rendição: Gurudev, eu cometi essa ofensa, perdoe minha ofensa. Eu já comentei sobre isso hoje, né? Sobre a ofensa ao Guru e tal, somente ele pode tirar a ofensa e perdoar a ofensa. Então, vamos para a próxima parte final para terminarmos essa parte 4. Pergunta: às vezes pregamos para as pessoas, mas elas dizem que para elas a Bíblia é o único livro verdadeiro e outros livros não são reais. Não sei como lhes explicar que há mais do que isso. Para responder a essa pergunta, você pode ler o Srimad Bhagavad Gita. Este é o primeiro livro, primário, da consciência de Krishna, e pode contar tudo a eles. Eles deveriam ver onde a Bíblia termina, onde está o seu limite. Você pode contar a eles sobre isso. Além disso, quando você vai vender suas coisas, você sempre pregará em favor delas. Assim, porque elas pregam sobre a Bíblia, elas sempre pregam em favor da Bíblia. Todo lojista sempre elogia sua própria loja. Um lojista diz: os doces da minha loja são muito agradáveis. E outros lojistas também dizem: meus doces são muito agradáveis. E você pode decidir qual é melhor apenas se provar os doces. Assim, você pode dizer a eles: nossas escrituras dizem que se você se juntar a nós, poderá jogar futebol com Krishna. Sua Bíblia também diz isso? Não, não é o caso. Você pode facilmente banhar o Senhor. Você pode facilmente jogar futebol ou cricket com Krishna. Pergunta: o que devo fazer se for convidado para a casa de um dos membros quando eles fizerem um programa, mas encontro alguns devotos de outra missão? Se eles estão bem, se seguem a consciência de Krishna e respeitam nosso Guru, então você pode ir a esses programas. E se eles forem ofensivos ao nosso Guru? Então você deve deixar esse lugar. Voltando a falar no início lá da outra leitura, sobre o medo, né? Que o devoto fala de ter medo de Gurudeva e tal. Não temos que ter medo. É só seguir o que o Guru fala. Por que ter medo do Guru? Tem algumas filosofias que nos impõem esse medo. Não temos que ter medo. O nosso caminho é Gaudiya Vaishnavismo, é o caminho do amor, não é o caminho do medo. Siga o que o Guru fala, a orientação do Guru, e ele ficará feliz. E você conseguirá estar embaixo, como ele diz aí, a pergunta, você ficará na sombra dos seus pés de lótus. Então não temos que ter medo. Aí ele comenta também sobre a Bíblia, né? É difícil pregar às vezes para alguém
que está com o copo cheio. O que quer dizer o copo cheio? Se você colocar uma gota de conhecimento, transborda. A pessoa não aceita. Ela acha que a Bíblia é o único caminho. Eu já escutei várias vezes algumas pessoas falando, só Jesus salva. E aí eu questionei essa pessoa que veio falar isso para mim. Eu falei, mas Jesus Cristo veio para a Terra há 2000 anos atrás. E desde que a Terra foi criada, porque o ser humano está na Terra, no plano material, desde que o plano material foi criado. O ser humano não é como a ciência fala que tem tanto tempo aqui na Terra. Não, o ser humano sempre esteve na Terra. Então, por que Deus é tão malvado assim, se pensarmos que Deus só enviou um mensageiro dele há 2000 anos, e antes de 2000 anos, bilhões e bilhões de anos de yugas que já se passaram, ninguém teve a palavra de Deus? Só Jesus salva? Então Jesus salva as pessoas a partir de 2000 anos aqui, de hoje. Menos, né? Porque nós estamos em 2020 depois de Cristo. Cristo nasceu, aí ele viveu 33 anos e a Bíblia foi escrita depois que ele abandonou o corpo. Depois que ele não tá mais no plano material, aqui com a gente, na Terra. Então, as pessoas têm essa concepção, mas é o que Srilacharya Maharaj fala. Tente pregar para eles da forma que o Bhagavad Gita fala, da forma que os gurus falam. Na sua religião, né, na Bíblia, está escrito que você pode ser amigo de Deus, que existem 5 tipos de relacionamento com Deus, ou somente filho de Deus, como é Jesus, ou somente mãe de Deus, que é Maria, ou somente servo de Deus. É como o Srilacharya Maharaj falou, você pode dar banho em Deus, você pode jogar cricket com Deus, pode fazer qualquer coisa com Deus, se você é amigo dele, você está brincando com ele. Aí que entra Yoga Maya. Eu estava falando no início de Mahamaya, que foi perguntado, Yoga Maya. Yoga Maya é Maya do mundo transcendental. O que ela faz? Ela ilude os vaqueirinhos, ela ilude todo mundo para que eles não saibam que Deus é Deus. Lá em Goloka Vrindavana ninguém sabe que Krishna é Deus. Como que o amiguinho vai brincar com ele se sabe que ele é Deus? Vai deixar ele ganhar sempre. A mãe nunca vai dar um castigo no filho, mãe Yashoda. Todo mundo lá em Goloka Vrindavana não sabe que Krishna é Deus. É Yoga Maya que faz isso. Mahamaya nos ilude aqui na Terra, no mundo material. E Yoga Maya nos ilude no mundo transcendental. Então temos que saber como pregar para alguém que é cristão que vem nos falar. Se quisermos pregar para ele, claro. Se a pessoa não aceitar e começar a ofender, você pare de falar. Porque o prejuízo dela será muito maior. Se ela começar a ofender Krishna, começar a ofender seu guru, se ela ofender um devoto puro de Deus, um ente muito querido dele, a pessoa vai se dar mal. Então pare de falar. E isso também é uma das ofensas ao Santo Nome. A gente pregar para quem não aceita, para quem vai ofender. É uma das ofensas ao Santo Nome. E como foi falado na última parte da pergunta, se você for para uma reunião e alguém começar a... Não há problema, mas se alguém começar a ofender seu guru, você não deve ficar. Ofensa não é bom de forma alguma. Não devemos ofender ninguém. Então, vamos nos associar com quem segue a mesma linha. Senão vai ser prejudicial para nós. Então acabamos de ler a parte 4 dessa aula. Vamos ver se tem alguma pergunta. Agora não temos mais perguntas. Então vamos cantar o Nama Sankirtan, Hari Harai. Se surgir alguma pergunta em alguém aí, pode escrever e no final da canção responderemos. Então vamos cantar a última canção, Hari Harai. Essa canção eu já falei, mas faz tempo que eu não falo
o início dessa canção foi justamente o que Mahaprabhu saiu quando ele inaugurou o Harinama Sankirtan. Quando ele saiu para as ruas cantando com seus associados, ele cantou o início dessa canção. Ele não cantou o Mahamantra Hare Krishna, ele cantou o início dessa canção num dia de Ekadashi. Então, qual é o início dessa canção? Hariharai Namakrishna Jadavaya Namaha, Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha, Gopala Govindaran Sima do Sudana, Giridhari Gopinata Madana Mohana. Ele cantou até essa parte, ele saiu na rua fazendo essa. Então, por isso que nós da Sri Chaitanya Sarasvati Mati, sempre quando acaba uma aula, sempre no fim de uma aula, é padrão cantar essa canção. Uma canção muito bonita, composta por Narottama Das Thakura.